transmissão do SBT com comentários refinados de Lucas Pedrosa. Obrigado. Ele tentava resolver o problema do Vasco, mas o Carille não conseguiu. Ele não me escutou. Tem que botar um ponto lá da transmissão no ouvido dele. O Vasco, o que aconteceu? Empatou com o Lanús esse jogo em São Januário. E o que o vascaíno sempre espera é uma vitória em São Januário. Em mais uma partida que teve vaias para o treinador Carille. A reportagem é do Flávio Vinick, que também estava lá, participou da transmissão de forma bela, como sempre. E na volta o Careca vai reclamar e ficar nervoso. A torcida, mais uma vez, fez a parte dela. Quase 20 mil vascaínos foram apoiar o time em São Januário, mas saíram frustrados. A melhor chance do jogo ainda foi do Lanús, que acertou a trave do Léo Jardim logo aos 5 minutos, para a decepção dos torcedores. O Palmeiras é totalmente compreensível, a insatisfação da torcida, a insatisfação deles é a nossa também. Infelizmente, não conseguimos marcar, não conseguimos vencer o jogo, que era a nossa intenção de realmente conseguir essa vitória hoje e assumir a liderança. Eu acredito que a gente conseguiu ter um volume de jogo, conseguiu ter a bola, mas isso não se transformou em oportunidades claras para a gente fazer gol. Na rara chance que teve, Verrete pegou de primeira e o Lossada defendeu. Nuno Moreira também teve uma oportunidade. O Vasco precisava vencer para assumir a liderança do Grupo G da Sul-Americana, mas fez pouco para isso. Era um jogo que a gente deveria ter ganho dentro de casa, obviamente era o nosso objetivo principal. Agora a gente tem que trabalhar, manter a calma. Tem uns jogos que faltam, a gente tem jogos fora de casa que vão ser muito importantes a gente pontuar para poder pontuar fora de casa, ganhar esses pontos que a gente não ganhou aqui. O Lanús voltou a ameaçar de novo no começo do segundo tempo. O chute do Paulinho para fora foi o momento de maior perigo do Vasco em toda a partida, o que não evitou as vaias ao técnico Fábio Carille. O sonho aconteceu com a gente ganhando, eu não poderia esperar nada de diferente com empate ou derrota em casa. Tem nada de diferente, não tem nada de absurdo, normal. Se com vitórias aconteceu isso, imagina você não ganhando dentro de casa. Dessa vez não teve gol do Verrete, que praticamente não teve chance na partida. O Vasco segue com a mesma pontuação do Lanús e atrás do time argentino no saldo de gols. Agora vai ter que tirar essa diferença enfrentando o rival lá na Argentina. Acho que falta muito ainda. Eles também têm que jogar contra Melgar, contra Porto Cabello. Mas a gente tinha que ganhar hoje aqui em casa, mas estamos lá cima, estamos com os mesmos pontos que eles. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, um time que trabalhou muito no defensivo. A gente achou que não estuvo bem nos metros finais hoje, mas faz parte do jogo. Acho que a gente sentiu um pouco de cansancio da continuidade do jogo que vem tendo. Mais uma vez, a torcida foi o que o Vasco apresentou de melhor na noite em São Januário. O negócio é que o empate que poderia ter sido vitória contra o Melgar. E aí um jogo em casa que poderia ter sido vitória e não foi pelo desempenho do próprio Vasco. Pedrosa, eu quero que você comente essa partida, o que você achou de 0 a 10, que nota você dá pro Carille, de 0 a 10, que nota você dá pro time, porque você sempre traz esse recorte. Sim. Às vezes o treinador acerta, mas o time não funciona. Conta para mim, Lucas Pedrosa. Eu vou dar uma nota conjunta, que eu acho que eles funcionam juntos. Nota 4 para ambos. 4? Nota 4. Veneno vai nem pra recuperação. Não, ontem foi triste, assim, se a gente for olhar os primeiros 15 minutos do jogo. Foi bem pegado, jogo de competição continental, o Lanús não é nenhuma baba, muito pelo contrário, é o adversário mais forte do grupo. Veio aqui para empatar, inclusive tem uma estatística que nos últimos 10 jogos o Lanús venceu 2 e empatou 8. Ou seja, essa equipe tem dificuldade de ganhar, mas também é difícil de perder. E o Vasco entrou muito nesse jogo, talvez mental ali nos primeiros 15 minutos, não conseguiu ficar com a bola.
Já a partir dos 20 minutos, a equipe conseguiu equilibrar um pouquinho. O Paulo Henrique fez uma ótima partida, talvez tenha sido o grande cara aí, tanto defensivamente quanto ofensivamente, com o Ryan, com o Jair construindo pela direita, mas do lado esquerdo, Coutinho, Nuno e também o Lucas Piton claramente estavam desgastados, cansados e não conseguiram produzir tanto para o Vasco. Mas o Vasco ainda conseguiu controlar ali no primeiro tempo. Foi um pouco melhor do que o Lanús, nada muito melhor, faltou um capricho no terço final e no segundo tempo o jogo desmoronou. Aí que eu começo a falar, talvez a gente for olhar o primeiro tempo, tenha sido uma nota 7, mas quando a gente olha o segundo tempo, é uma nota 2, é uma nota 2,5 no máximo, por conta de tudo que aconteceu nessa partida. O cansaço da equipe, que obviamente sentiu não só a viagem para o Ceará na terça-feira, mas também principalmente o jogo contra o Flamengo, que foi muito desgastante, o Vasco teve que correr atrás da bola muitas vezes, e novamente a desorganização tomou conta dessa equipe do Fábio Carille. Não tem como você jogar em São Januário precisando do resultado, precisando da vitória e não conseguir em nenhum momento controlar o adversário. Pelo contrário, no segundo tempo o Lanús não teve grandes chances, mas foi a equipe que teve mais ímpeto, digamos assim, justamente se aproveitando dos erros do Vasco da Gama, do cansaço do Vasco da Gama. A preparação física é um ponto que tem que ser batido aqui. O Vasco precisa melhorar fisicamente. A gente está no dia 23 de abril e essa equipe estava morta aos 40 minutos do primeiro tempo. Não dá para só entender que é só o calendário do futebol brasileiro. Tem que ter um trabalho. Claro que a gente entende o calendário, mas ontem foi precário, principalmente pela necessidade do jogo de você vencer e conseguir chegar a 7 pontos. Então, no segundo tempo foi um show de horrores, até como a gente destacou ontem na transmissão. Vasco muito mal, Carille demorou a mexer, foi usar as duas últimas substituições aos 90 minutos do segundo tempo. Vai ganhar que jogo assim? Não vai ganhar jogo nenhum. Então, para mim, o Fábio Carille deixou a desejar, assim como a equipe também, que errou muitos passes, estava desatenta, estava cansada em campo, um jogo bem ruim do Vasco da Gama e que me deixou assim decepcionado, mas, repito, o Vasco ainda está vivo sim na competição. O as de ouro do Vasco, o Vene Casagrande, é sempre São Januário. Mais do que qualquer outra coisa, o Vasco tem o as de ouro, que é jogar em São Januário. E empatar sempre dá essa sensação pro torcedor de, meu Deus do céu, deixamos escapar, porque aqui é a nossa fortaleza. Lembrando que na Sul-Americana, a Pedrosa trouxe isso ontem aqui, só passa o primeiro colocado. O segundo colocado joga um playoff com o time de terceiro que se sai da Libertadores. Quer dizer, você já encaixa mais 2 jogos dentro desse calendário que o Vasco já tá sentindo. Sim. Tem 1 mês e meio só de grande temporada, né? A gente vem do Carioca, mas tem 1 mês e meio de temporadas de Brasileiro e Sul-Americana e Copa do Brasil. E o Vasco já tá sentindo. Ontem, várias vezes na transmissão, o Pedrosa traz esse recorte. O Vasco vem de não sei quantos jogos em 20 dias. E aí já tá pagando a conta agora. A gente nem entrou no mês de maio ainda, Vene Casagrande. Mas, Fernandinha, em relação ao número de jogos, primeiramente, boa tarde, Pedrosa. Inclusive, parabéns pela transmissão ontem. Graças a você, eu fiquei acordado, porque a sensação que eu tenho, de verdade, eu falei, vou ficar dando audiência. Tava sonolento, né, Vene? Nossa, a sensação que eu tenho é que eu perdi 2 horas da minha vida assistindo esse jogo, porque foi um jogo bem fraco. Eu não esperava um espetáculo, mas eu vi um jogo bem fraco, tecnicamente falando, taticamente falando. Te respondendo, Fernandinha, todos os times do futebol brasileiro estão enfrentando um calendário extremamente desgastante. Olha o Flamengo, jogou contra o Vasco, foi o mesmo jogo, obviamente, e teve que viajar para a altitude de Quito. E aí a gente vai falar depois sobre isso. Então todos os clubes estão enfrentando isso. A questão é, a parte física do Vasco da Gama é algo que a gente menciona aqui desde a temporada passada. Então isso eu nem consigo culpar o Carille. Eu vi no bom VT do Flávio Vinick o Carille justificando, falando que o empate não é um resultado ruim. A questão não é o resultado. E eu concordo. O Lanús tem que ser respeitado, é um clube que tem uma tradição no futebol argentino, beleza, Copa Sul-Americana é sempre muito complicado, mas o grande problema, e eu acho que essa é a grande questão da torcida vascaína, é como o Vasco da Gama joga. Porque a atuação foi muito fraca, taticamente falando, tecnicamente falando. Eu esperava muito mais do Vasco da Gama. Entendo que a parte física pode ter pesado em determinado momento, mas a desorganização tática não boto na parte física. É algo treinado. E o Carille, eu não esperava um Vasco da Gama dando show com o Carille. O Carille não é um treinador que dá show, mas a parte defensiva deixa a desejar, embora não tenha sofrido gol, e a parte ofensiva também. Porque no segundo tempo, eu achei que o time fosse até melhorar com as trocas. Mas eu acho que
continuou a desorganização. E eu concordo com o Pedrosa, inclusive, durante a transmissão. Porque não adianta você mudar por mudar apenas para dar um fôlego na equipe. Não, você tem que mudar pensando numa estratégia. O que me pareceu que o Carille não pensou em nenhuma estratégia. Apenas viu um jogador cansado e falou, vou fazer substituição. Ele não pensou em como vencer a estratégia do time argentino, porque o time argentino veio para não perder. Para mim, essa foi a estratégia deles e eles conseguiram, querendo ou não, eles conseguiram. Porque o placar para eles foi maravilhoso, 0-0. Eles continuam na liderança do grupo. E eles jogaram na dificuldade do Vasco. Claro, né? Exatamente. E outra, a gente sabe que o ponto forte do Vasco da Gama qual é? É o Verratti. E nem isso o Vasco da Gama está conseguindo aproveitar, porque a gente não vê uns cruzamentos certeiros. É o Verratti que corre atrás, na verdade. A gente vê um Verratti ali perdido. Então, assim, é muito difícil o torcedor vascaíno elogiar a atuação do Vasco da Gama depois do que viu. O empate, para mim, não é nenhum problema, não é nenhum absurdo. De verdade, mesmo jogando em casa, eu achava que o Vasco fosse vencer. Mas a forma como o Vasco jogou ontem, eu não gostei particularmente. Tem um outro ponto também que a gente destacou na transmissão, é a quantidade de vezes que o Felipe Coutinho descia para fazer a saída de bola. Ele é um jogador que a gente sabe que ele só aguenta 70 minutos. Se ele ficar descendo toda hora para fazer a saída de bola, ele não vai conseguir estar lá na frente para poder decidir. Pede pro Arrascaeta toda hora descer para fazer a saída de bola. Você vai ver se ele vai conseguir estar lá na frente. Ele não vai, porque fisicamente são jogadores que sentem esse tipo de situação, tecnicamente são muito qualificados, têm condições de decidir qualquer jogo, mas toda hora, pela falta de organização dessa equipe, descia o Felipe Coutinho para fazer a saída de bola. Aí, num jogo que ele está desgastado pela partida que aconteceu contra o Flamengo, ele não consegue chegar lá na frente para fazer saída de bola e também finalizar as jogadas. Então isso também foi um problema do time do Fábio Carille ontem. Falar em Carille, Venei Pedrosa e você de casa, aumentou, você acha, Pedrosa, a pressão para ele? Eu quero a sua opinião também, Venei. Porque ele, mais uma vez, ontem foi vaiado. Vocês até mostraram isso na transmissão aqui do SBT. O Carille foi vaiado pela torcida. Como é que você acha que tá esse termômetro aí do Carille? Eu acho que existem vaias que são pro Carille e existem vaias que são pra equipe. Ontem, a equipe recebeu as vaias e o técnico também. Tem jogos, por exemplo, que eles vaiam só o Carille. É doido, né? A torcida vaia só... Ontem não. Eu acho que foi uma vaia conjunta. Seja pro Fábio Carille e também pra equipe. Porque a equipe foi muito mal dentro de campo. Eu já falei isso aqui. Não adianta ficar culpando só treinador, gente. Quem joga é jogador. Quem acerta passe é jogador. Quem vai estar posicionado pra fazer algum tipo de situação no terço final, ter uma jogada decente do capricho, é o atleta. Claro que o técnico, o coletivo, potencializa o individual. Mas não adianta só cobrar do técnico não, cara. Tem que cobrar dos jogadores também. Eu acho que ontem a torcida do Vasco vaiou a atuação como um todo, tanto na parte da organização por conta do seu técnico, quanto também dos jogadores em campo. Então, eu acho sim, aumenta a pressão? Aumenta a pressão. A grande pergunta, Fernanda, não é, vai demitir o Carille ou não? Beleza, demite o Carille. Quem vem? Quem vem? Porque o Santos está sem treinador, o Grêmio pegou o Mano Menezes. Imagina colocar o Mano Menezes em São Januário. Aquilo ali acaba. Aquilo ali acaba. O Corinthians estava acertado com o Tite, aí por um problema mental, inclusive força ao Tite, não deu certo. Depois o Corinthians agora está viajando para conversar com o Dorival. O Corinthians está perdido, tentando achar técnico. Então tá todo mundo nesse bolo. Vai demitir o Carille? E vem quem? Com pouco tempo de trabalho. Ele fala ontem na coletiva. 2 dias, como é que eu vou treinar o time? Não. Como é que eu vou treinar a equipe? Como é que eu vou aprimorar a parte física? E o Felipe Luiz deve falar a mesma coisa, porque há 2 semanas o Flamengo era a melhor equipe do Brasil. Aí já tem dois jogos que o Flamengo não tem resultado. Aí é no resultado que a gente vai se basear, que o Flamengo não é a melhor equipe ou a boa equipe do Brasil. Então assim, cara, não adianta. Vai trocar de treinador, tem que ter muita certeza nessa troca. Porque se você não tiver certeza, sabe o que vai acontecer? Em 5 rodadas vão estar pedindo a cabeça do próximo treinador. A minha opinião em relação ao Carille é a mesma, prazo de validade. Eu não vejo Carille terminando a temporada como treinador do Vasco da Gama. Porque a todo momento é isso. Faz um jogo ok, que foi um jogo ok contra o Flamengo, foi apenas o primeiro tempo bom, porque o segundo tempo eu achei ruim do Vasco. Agora ganhou uma sobrevida. Aí faz um jogo terrível diante do Lanús, agora a pressão aumenta. É sempre assim. Então a gente sabe que quando acontecer 2 derrotas seguidas, a torcida vai pedir a saída dele e bem provavelmente a diretoria vai acatar. E eu acho que essas vaias aos jogadores ontem é muito por conta disso, porque os jogadores estão apoiando o Carille. Publicamente, inclusive. Sim. Todo gol que faz, vai lá comemorar. Aí, no pensamento do torcedor, pelo menos eu imagino, vocês estão apoiando o treinador, então a gente também vai vaiar vocês, para ver se vocês melhoram em campo. Pode ser. A gente sempre fala isso aqui, né? Porque para mim, o torcedor vê tudo, né? Prazo de validade. Para mim, quando começa assim... Mas eu acho que talvez essa temporada vai ser um pouquinho diferente,
Olha como que estão sofrendo esses times. Eu acho que foi tão desumano um calendário como o desse ano. Começamos antes, vamos terminar depois. Nunca começamos um estadual 10 de janeiro e nunca terminamos um brasileiro. Estou falando moderno, é literalmente de janeiro a dezembro. É literalmente assim. 3 dias antes do Natal que vai acabar o Campeonato Brasileiro. Então, os times que estão nessas competições internacionais, né, intercontinentais, na verdade, e também nas competições nacionais, que elas estão só começando, tá todo mundo jogando ainda, esses times vão passar esse sufoco com o treinador importado, com o treinador brasileiro, com o treinador retranqueiro. Você sabe que a CBF está torcendo para nenhum brasileiro ganhar Libertadores, né? Porque o Mundial, no fim do ano, começa antes de acabar o campeonato.